Alô, alô, boa tarde, salve, salve. A sexta-feira chegou e com ela mais uma edição do Brasil, gente, Minas. Notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E a partir de agora, eu começo te convidando a participar com a gente até às 5 da tarde, girando as principais notícias. Será que eu posso chamar de mais um dia de greve? Ainda tem caminhão parado, né? Mas se bem que a maioria já liberou e tal. Fato é que tem gasolina aí? Aqui não tem, não. Tem fila aí? Ah, mas isso tem. Região centro-sul da capital, filas quilométricas, mas as coisas devagarinho vão voltando à normalidade. Atenção, hein? Vamos falar também das greves dos petroleiros, dos metroviários que decidiram suspender as paralisações, hein? Atenção. Amanhã já tem metrô operando na normalidade aqui em Belo Horizonte e tem também promoção. Daqui a pouco eu vou falar da promoção, só para a gente destacar essa questão aí dos metroviários. Rápido, acredito que não tenham conseguido absolutamente nada que pleiteavam. Vamos esperar mais informações dentro desta edição do Brasil, gente, em Minas. Muita gente, né, vai precisar tomar os ônibus e aí a coisa vai voltando ao normal, mas se amanhã já tem metrô, menos male. A gente vai falar também mais sobre os impactos da greve dos caminhoneiros, ainda muito problema de abastecimento dentro desta edição, portanto, não saia daí. Você que tem alguma denúncia, pode mandar para o nosso Bandzap em 99772-7663. Manda foto, manda vídeo, o que você quiser, a gente apura e te ajuda a resolver o problema. E tem promoção hoje para você que está a fim de assistir. Jogo do América. O América enfrenta o Atlético Paranaense no Horto e a gente vai sortear 4 pares de ingressos para vocês. Se você quer assistir ao jogo por conta dessa parceria entre o América e a Band, você tem que fazer o seguinte: mande uma mensagem para o nosso Bandzap, o número já está aqui no canto alto da tela. E aí a gente vai sortear para os 4 primeiros que enviarem agora mensagens para o nosso 997727663. Daqui a pouco, então, eu divulgo o nome dos 4 e dependendo do movimento aí, a gente até tem mais uns pares aí para sortear. Então, participe conosco, pode ir ao Horto. Se ainda não foi ao Horto, não conhece o Novo Independência, então é a sua chance. América e Atlético Paranaense, jogo bom, hein? Jogo bom. América e Atlético Paranaense, você pode assistir participando da promoção e faturando de graça, 0800 para assistir o América contra o Atlético Paranaense. E nós vamos começar falando da greve dos metroviários que suspenderam a paralisação. Durante uma assembleia, a categoria decidiu retomar os trabalhos. Mas ainda no início da manhã de hoje, o metrô funcionou com horário reduzido, que causou transtornos para muitos usuários. A partir de amanhã, os trens voltam a rodar durante o dia. A gente vê agora e você confere tudo com a grande Laurinha, que está dando um show. Roda aí. Quem conseguiu chegar nas estações de metrô de BH entre 5h30 e 9h30 da manhã garantiu a ida ao trabalho. Já a volta é para voltar para casa. Até o momento não tô sabendo não, viu, moça? Eu vou pegar o coletivo, né? A passagem é praticamente o dobro, né? Aqui eu gasto 15 minutos para ir em casa. O outro eu gasto mais de 40. Eu sempre ando no metrô, que eu acho mais barato, é perto da minha casa, eu pego na estação São Gabriel, como lá perto. Aí tá muito ruim mesmo a greve. Estima-se que 350 mil pessoas já tenham sido afetadas pela operação parcial do metrô durante essa semana. Segundo a CBTU, o prejuízo aos cofres públicos já chega a R$1.200.000. Na última quarta-feira, cerca de 48.400 pessoas passaram pelas 19 estações, o que representa 25% a menos do total de passageiros diários. É que com o metrô funcionando apenas 4 horas por dia, a solução para muita gente foi ter que enfrentar ônibus lotados. Vai ficar bem difícil para as pessoas voltarem para casa à tarde. A opção é pagar mais caro pelo ônibus, né, que vem mais lotado ainda com essa greve. Esperar com paciência, pedir em Deus, porque dos políticos não pode esperar nada. Os metroviários entraram em greve na última segunda-feira. O motivo principal, segundo o Sindimetro, seria a indefinição patronal em relação às negociações salariais de 2017 e 2018.
Mas após a assembleia realizada hoje, os trabalhadores decidiram suspender a greve, já que o Tribunal Superior do Trabalho marcou o julgamento do dissídio do ano anterior. Os trens voltarão a circular normalmente na madrugada deste sábado. O tribunal também julgou como ilegal a greve dos petroleiros, né? Mas eles continuaram, vão voltar e tal, tudo bem, mas continuaram por 2 dias a mais, 2 a 3 dias a mais, depois que o tribunal divulgou que a greve seria ilegal. A gente está vendo aí a luta das pessoas e o quanto faz falta. Nós não temos aqui um metrô digno, mas não tem mesmo, é um trem de superfície, mas é muita gente que roda, muita gente que depende. Então, nesse período de greve dos caminhoneiros aí, era um meio muito importante de deslocamento, até pela velocidade, né? Ganha-se muito tempo com o trem de superfície ou metrô e tal, vocês chamam do que vocês quiserem. Eu chamo de trem. Então, ganhava-se muito tempo. E aí, com eles ficaram alguns dias, 2 a 3 dias, funcionando só de 5h30 da manhã às 9h30, o transtorno era muito grande, porque os ônibus também sofriam com o problema do desabastecimento durante alguns dias da semana. Então, naturalmente que houve uma redução no número de carros rodando, de carros que eu digo de ônibus. E aí o povão sofreu muito mais. Você viu que uma das telespectadoras ali, ela disse, vamos ter que optar pelo ônibus e tal, ou tivemos que optar pelo ônibus e tal, que é mais caro, e além de ser mais caro, você perde muito mais tempo. Mas agora, voltando ao normal e aguardando o julgamento do dissídio, né, as coisas então tendem a ficarem mais tranquilas na sequência dos dias. Porque, olha, nós vivemos uma semana da segunda-feira passada até ontem. Eu vou te dizer uma coisa, hein? E eu não descarto que hoje ainda está entrando nessa estatística, não, porque a gente está deparando aí com várias e gigantescas filas, daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto, nos postos de gasolina. Ainda há problema de abastecimento em vários locais, em várias empresas, muitas filas, ainda há um descontrole nas entregas e tal. E o Fabrício está me lembrando aqui, no interior do estado, a coisa ainda está muito complicada. Não só na questão do abastecimento de combustíveis, mas principalmente de alimento, né? De insumos para as empresas. Ainda está muito complicado, mas nós sabíamos que a coisa demoraria mais ou menos de uma semana, até 2 semanas, até 15 dias para normalizar. Agora, a minha preocupação, o parente hoje pediu demissão, né? Já vazou. Então é o seguinte, parente não sei de quem, meu não é, mas pediu demissão, vaza. Então é o seguinte, eu só quero saber do que pode dar certo, não temos tempo a perder. E não é só o metrô que vai voltar ao normal. Aos poucos, os postos de gasolina de Belo Horizonte e também da região metropolitana vão recebendo combustíveis, retomando as atividades. A expectativa é que o reabastecimento seja normalizado até segunda-feira. Eu não acredito. Muitas e gigantescas filas em alguns postos, em vários postos, aliás. Quem foi abastecer hoje pela manhã precisou ter muita paciência. Laura França, como trabalha, hein? Acompanhou e mostra tudo pra gente. Veja aí como andam as coisas ainda nesta sexta-feira. Se nos últimos dias o Belo Horizontino teve que encarar grandes filas para abastecer, hoje elas estão menores. Já fui em 2 postos e esse estava o mais tranquilo e tinha gasolina. Está menor do que no início da semana, tá? Mas mesmo assim está dando uma agarradinha. Achei que ia ficar uns 30 minutos aqui, nós já tem 2 horas e 20 minutos. Tá fácil não. É que alguns dos 273 postos de BH continuam fechados e a venda de combustíveis em recipientes permanece proibida, mesmo que estejam certificados pelo Inmetro. A notícia boa é que o reabastecimento dos postos de gasolina de BH e região metropolitana deve ser normalizado a partir da próxima segunda-feira, segundo o Minas Petro. Já no interior, a previsão é de 5 a 7 dias. Na quarta-feira a gente recebeu 5 mil litros. Ontem recebemos 10 mil litros e hoje você chegou a 15 mil litros. Eu acredito que daqui uns 3, 4 dias já está todo mundo já abastecido, tanto os carros como os postos, aí a gente continua, o dia a dia volta ao normal.
O Cadu Doned falou aí com a gente, né, a questão do... Ah, não é o Cadu? Mas parece com o Cadu Doné, nosso colega do posto aqui em frente à Band. É Rodrigo o nome dele. Então ele explicando aí que daqui 3, 4 dias está tudo estabilizado e tudo volta ao normal. Eu ainda prefiro esperar, porque amanhã é sábado, domingo as coisas nunca funcionam normalmente em finais de semana. Então eu não sei se a rapidez, a agilidade no processo de abastecimento dos postos acontecerá a todo vapor, como está acontecendo hoje, por exemplo. Né? Postos abasteceram muitos carros pela manhã, mas daqui a pouco o combustível acabou e os postos fecharam de novo. Na ida para minha casa aqui, moro saindo para o Rio de Janeiro, ali para cima abastece de manhã, passei 6h30, 7 horas, aí algumas filas e tal, e aí daqui a pouco voltei, posto fechado. Então a normalização para não faltar combustível e atender a demanda, eu não acredito que 3, 4 dias não, mas tomara que eu esteja enganado, como eu gosto de me enganar nesses casos aqui, porque se eu me equivocar é sinal que a coisa funcionou, como o nosso colega aí do posto de gasolina disse, e tomara que isso aconteça, e tomara mesmo. Mas só para se ter uma ideia, aqui na Raja, em dois postos aqui na Raja, 2 postos na Nossa Senhora do Carmo hoje, 3 postos da Nossa Senhora do Carmo, cê é louco, que filas absurdas, gigantescas, e aí combustível acaba, daqui a pouco fecha, aí a turma vai e tal, dá uma espalhada na fila, daqui a pouco, a menor possibilidade o cara escuta um buchiche que vai chegar, já para ali, já fica. Mas eu não sei se está para tanto, porque em outras regiões da cidade a coisa está mais tranquila. Hoje pela manhã, eu assistia pela televisão, o nosso Eduardo Costa, lá na Record, eu posso falar da Record aqui, eu assisto todos os canais, né? Eduardo Costa, que é um ídolo que eu tenho, que eu acho um monstro, bom demais de serviço. Nunca tive a oportunidade de conversar e abraçá-lo, mas gostaria um dia. E ele mostrava, né, o nosso helicóptero, ele falando, estava sobrevoando e tal. E alguns postos com filas pequenininhas, pela manhã, bem cedinho. Só que agora à tarde, muita gente querendo meter sebo nas canelas para o interior, passou muito tempo sem visitar o interior e tal. Tinha gente que estava presa, que o seu Candim, pai do Diogo Ramalho, estava preso aqui, precisando sair para Araçuaí, mas e o medo? Enche o tanque do carro, no meio do caminho precisa abastecer para acabar de chegar, e aí já era. Olha aí as imagens, nós mostramos ontem ou anteontem, isso aí, Lincoln? Foi anteontem, hoje é sexta-feira, foi na quarta-feira nós mostrávamos essas imagens aí, e as filas hoje não estão muito diferentes disso aí não, viu? Não estão muito diferentes disso aí não. Ainda são filas enormes nos postos aqui, pelo menos da região centro-sul da capital. Mas bem menos tempo do que as pessoas que passaram 8, 10, 12 horas nas filas aí há cerca de 5 dias. Voltando e dando sequência ao nosso Brasil, gente, Minas, uma das conquistas dos caminhoneiros com a greve foi uma redução imediata de 46 centavos no diesel, né, por litro do diesel. Mas a Minaspetro acionou o Ministério Público hoje pela manhã após receber várias reclamações de que postos não estariam repassando o desconto do diesel. Aliás, eles não estão recebendo com desconto e naturalmente não podem repassar. Repórter Marcelo Silveira está comigo ao vivo para contar mais sobre esse absurdo, ou seja, nem por decreto, né, Marcelo, estão respeitando o nobre presidente Michel Temer. Quer dizer que tem muitos postos por aí que não estão recebendo da refinaria com desconto e, naturalmente, não podem repassar com desconto, né, Marcelo? Seja bem-vindo, boa tarde. Pois é, Everton, boa tarde para você. Parece uma novela, né? Isso não acaba nunca. Na verdade, há um certo impasse, essas reclamações geraram, inclusive, fizeram com que o Minaspetro, que é o sindicato das empresas varejistas de derivado do petróleo, entrasse em contato com o Ministério Público, o PROCON estadual. Eles entraram em contato com o doutor Amaury da Mata, que é o responsável pelo Ministério Público nessa questão, solicitando a ele um auxílio para que o desconto anunciado pelo governo federal chegue efetivamente até as bombas, isentando, inclusive, esses estabelecimentos
da responsabilidade que, segundo o Minaspetro, não cabe exclusivamente a eles. Vale lembrar, Everton, que descumprindo esse decreto, eles podem chegar a pagar uma multa de R$ 9.400.000 reais, o que para eles é justamente absurdo. O sindicato aguardaria ainda um posicionamento do Ministério Público. Nossa redação chegou a ligar para lá, conversou com o doutor Amaury da Mata, que disse que está analisando ainda o pedido, mas que ainda não tem nenhum retorno. Vale lembrar, mais uma vez, que o medo dos empresários, dos postos de combustível é esse, de não conseguir repassar esse aumento e ainda levar uma multa de 9 milhões, né? Vai acabar levando a culpa. Vamos traduzir, né? Levando a culpa disso tudo sozinho, de acordo com o Minaspetro, que não é justo, isso deve ser dividido, essas responsabilidades precisam ser divididas, assim como os preços também têm sido, né, Everton? Marcelo, aí nós temos um grande problema que precisa ser destacado. Por vezes, eu acredito, como você também acredita, que o proprietário do posto não esteja recebendo com desconto, e aí ele não pode repassar com desconto, ok? Certo. Acho que pode acontecer normalmente. Sim. Mas eu não duvido e não aposto um centavo que tenha dono de posto recebendo com desconto e não repassando. Eu acredito que tenha donos de postos fazendo isso. Mas sabe que dono de posto faz isso? Aquele mesmo dono de posto que recebeu a gasolina e passou ela com 50 centavos, R$1 a mais do que o preço convencional, quando a greve estava no seu momento mais crítico. Então, esse empresário que pratica o preço mais alto, que aumenta o preço porque está faltando combustível, ele recebe com desconto e não repassa. Agora, a informação trazida pelo nosso repórter que está comigo aqui ao vivo, que é o Marcelo Silveira, é de que os postos estão alegando que não estão recebendo com desconto. Então, você que vai abastecer, se você não obtiver o desconto, você que abastece com frequência, sabe muito bem o preço que você pagava antes da determinação do Michel Temer, do vampirão. Então é o seguinte, agora você tem que cobrar. Agora o cara do posto, ele vai dizer para você, mas eu não me repassaram. Aí você vai dizer, amigo, então tudo bem, eu vou chamar a polícia, nós vamos fazer um boletim de ocorrência aqui, né? E vamos cobrar de quem tem que ser cobrado. Não é isso, Marcelo? As responsabilidades têm que ser divididas também, né? Mas você falou uma coisa importante dividiu aí os problemas. O que acontece é o seguinte, a gente nota, eu pelo menos noto quando vou abastecer, que é assim, quando sai o reajuste lá na Petrobras, na mesma hora os postos mudam o preço para mais, né? Quando sai um aumento na Petrobras. E quando anunciam que vai ter uma redução de preço, tem que esperar acabar com o estoque do preço antigo, tem que... Então, por isso que a gente fica nesse meio termo, assim, como você disse. Será que eles estão realmente recebendo, repassando esse preço? Será que é verdade? Será que esse desconto tem chegado na bomba? É bom que o Ministério Público esteja bem atento a isso mesmo, viu, Everton? E os consumidores, né, principalmente. E vamos deixar, então, nas mãos do Ministério Público, da Polícia Civil, para investigar e punir severamente quem está levando vantagem, sendo oportunista no momento de desabastecimento. Obrigado, Marcelo. Você volta comigo daqui a pouco. Eu volto falando sobre isso daqui a pouco. A Polícia Civil aqui em Minas está articulando vários investigadores para estancar esse negócio aí de abusar de preço por causa dessa greve, viu? Eu volto daqui a pouco com essa informação. Muito bem, então daqui a pouco eu te chamo aí, grande Marcelão. Ó, a greve dos petroleiros foi suspensa após uma assembleia realizada nesta manhã. Segundo o Sindipetro, que é o sindicato da categoria, a greve foi suspensa após os petroleiros receberem a informação que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, havia pedido demissão. Inclusive, esse vídeo aí que você acompanha mostra a comemoração dos petroleiros quando receberam a notícia. O sindicato afirma que mesmo com os trabalhos sendo retomados, eles ainda estão em estado de greve e que a qualquer momento uma nova assembleia pode ser realizada. O sindicato alega que a manifestação iniciada na terça é legítima e não causa riscos de desabastecimento de combustíveis no país. Entre outros pontos, os profissionais reivindicam a redução do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Volta para cá, que eu queria abraçar aqui os meus colegas petroleiros e dizer que
eles estão sentindo na pele mais do que qualquer um de nós essa política de preços do seu Pedro Parente, que já vazou. A comemoração dos petroleiros ali, aqui, vem cá, ali tem gente que vota em todos os candidatos, tá? Ali tem gente que vota de esquerda, de centro, de direita, do meio, de cima, embaixo, puxa e vai, ai, 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 todo mundo. Então não vem com essa, vai lá, tem todo mundo que tá ali, não. Ali tem gente que vota em todos. Eu tô dizendo o seguinte, esses colegas petroleiros ali que estão vibrando com o pedido de demissão do Parente, estavam sentindo na pele e vivendo o dia a dia dessa política implantada por ele dentro de uma empresa estatal. Então essa comemoração aí, a imagem, ela tem um sentido muito mais forte do que a própria decisão. Porque olha aí, ó, a categoria vibrando com o pedido de demissão, olha lá. Parece que saiu um gol do Neymar na Copa. É gol! Gol do Neymar! Ei! Parece que saiu um gol do Neymar. Tem gente que está enchendo a boca para falar, é uma grande perda para Petrobras. Olha os petroleiros aí, ué. Aí está o termômetro. Aí está o termômetro. E eles querem redução. Eles, os petroleiros, a greve deles tem um sentido de que eles querem redução no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Isso sim, aliás, do diesel os caminhoneiros conseguiram, né? Isso sim vai ter um impacto direto na vida do cidadão comum. Direto na vida do cidadão comum. Porque a greve dos caminhoneiros, pelo menos para quem usa gasolina, foi, até agora, nenhuma vantagem. Porque eu estou vendo uns postos aí que a gente abastecia a R$ 4,59, R$ 4,69, R$ 4,89, R$ 4,99. É desse jeito que a coisa funciona. Vamos para um rápido intervalo. É rapidinho lá e cara, um troque de canal, não saia daí. Daqui a pouco a gente tem muito mais informações aqui no nosso Brasil, gente, de sexta-feira, para fechar a semana. Você bem informado. Mas é quantos? 3 minutos e eu já volto. Até já. Não dá não. Vamos voltando aqui. Enquanto a gente sai para o intervalo, eu fico aqui no momento de oração com os meus colegas, meus cinegrafistas, o Pisquila, o Fábio, o Matheus e o Nicolau. Fico aqui no momento de oração com eles, porque esses meninos estão indo para o lado errado da vida. Então eu preciso falar com eles sobre o caminho certo. Eu começo a dar conselho e a gente faz aqui uma corrente de oração. É um momento maravilhoso, qualquer dia eu vou filmar e vou mostrar para vocês. Lembrando, antes da gente seguir com o programa, daqui a pouco o Igor vai brigar comigo. Hoje ele que está ocupando meu orifício auricular aqui. Gente, eu estava pensando uma coisa sobre esse aumento da energia, da CEMIG aí, da conta da CEMIG. 25% para o nosso bolso. 35% para o bolso do empresário. Não é isso? 25 para mim, 35 para o empresário. 25, 35, né? Aí a conta vem mais cara lá em casa, 25%. Aí já choro, né? Aí eu fico imaginando aquele pai de família que tem o dinheiro contadinho, que já vai ter que pagar mais pela energia. Aí, o que vai acontecer? O empresário que recebeu os 35% de aumento, vai fazer quem pagar? Nós! Então você paga pelos 25 e o empresário que recebeu os 35 vai repassar para você o aumento que ele teve na energia. Você está entendendo como é que funciona o processo? Nós estamos no bico do... Estamos no bico do corvo. Agora deixa eu dar uma acalmada. Agora vamos falar de promoção. 4 pares de ingressos para o jogo América e Atlético Paranaense neste domingo. O América enfrenta o Atlético Paranaense de Fernando Diniz, que joga pra cacete, perde, joga como nunca e perde como sempre. Você envia uma mensagem para o nosso Banizap agora no canto alto da tela e com os seguintes dizeres, ou com os dizeres destacando exatamente o seguinte. Não errei não, só gaguejei. Então você vai mandar dizendo o seguinte: eu quero assistir ao jogo do América, eu quero por conta da Band e também por conta do próprio América. Manda mensagem, daqui a pouco eu conto para você os nomes dos ganhadores, ok? Bola rola então no final de semana. É um programa gostoso, bacana. O jogo do América está com um bom time, vai ganhar o jogo. Você sabe que o oráculo não erra.
O Henderson é bom demais e não vai me decepcionar. Vai ganhar o jogo 2-1. Vai ganhar. Relaxa. E segunda-feira nós vamos falar sobre isso aqui. E agora falando sério. Para coibir e fiscalizar os preços abusivos durante o reabastecimento de alimentos e de outros produtos em Belo Horizonte, a Polícia Civil de Minas realizou hoje uma operação nos estabelecimentos do Mercado Central. Vamos voltar a falar com Marcelo Silveira, que vai nos contar como foi essa fiscalização. Conte-me tudo e não esconde nada, Marcelo. Pois é, Everton, nós inclusive acompanhamos, eu e o cinegrafista Marco Tatu, nós estivemos lá no Mercado Central, agora no início da tarde, e os policiais civis estiveram por lá, percorrendo os corredores, junto com agentes do PROCON estadual. Eles estavam analisando ali os preços de verduras, legumes, frutas, carnes, queijos, coisas que são comercializadas ali no Mercado Central e que poderiam estar sofrendo esse abuso de preço, né? Abuso do poder econômico ali. Mas, por sorte, os preços foram reajustados. A gente viu lá que eles estão um pouco mais caros do que estavam antes da greve, foram reajustados, mas não houveram abusos. Alguns dos comerciantes com quem nós conversamos disseram que até tiveram um pouco de aumento no preço, mas em algumas coisas preferiram não repassar para o consumidor. Nós conversamos, inclusive, com uma dona de um estabelecimento especializado em legumes e também em condimentos. Ela vende ali cebola, alho. Ela disse que o preço chegou a ficar tão caro do alho que ela não resolveu parar de comprar. Ela não comprou mais o alho, cebola roxa, perdão. Falei de alho, mas o preço da cebola roxa estava tão caro que ela não comprou mais. Então, o que ela tinha na banca, ela estava dispensando. Agora, os policiais chegaram à conclusão que no Mercado Central não houve problema, mas até agora essa operação que começou na quinta-feira já autuou 3 estabelecimentos. 2 foram postos de combustíveis e 1 foi uma loja localizada dentro da Ceasa que estava praticando preços além do normal. Para você entender um pouco melhor, Everton e o pessoal de casa, o PROCON pega o preço médio dos produtos vendidos nas feiras e também nos mercados e vê a questão de 20% a mais. Até 20% a mais do preço médio está liberado. Mais do que isso, é considerado um preço abusivo. Quem estiver em casa, estiver vendo isso pelos mercados e sacolões, deve ligar para a polícia e fazer a denúncia, viu? Gostei desse recado seu, Marcelo. Porque um dos papéis do nosso Brasil, gente, Minas, é esse tipo de prestação de serviço. A população, às vezes, precisa ser informada e alertada sobre algo que está sendo praticado. Quando eu falo no mercado, não é exclusivamente no Mercado Central. Porque muita gente, às vezes, vai lá, vê que está mais caro, mas nunca imagina que está mais caro pelo oportunismo do dono da loja, do dono do armazém, do dono do supermercado. E como normalmente as pessoas compram muitos itens, às vezes passa despercebido que o preço está muito mais alto. Então, o Marcelo contou a história, nós estamos mostrando os agentes da Polícia Civil dentro do Mercado Central, o que não tem nenhuma relação, veja bem. Os agentes estão dentro do Mercado Central, mas não tem nenhuma relação com o fato de apenas o Mercado Central ou o Mercado Central está praticando. Não é isso. Nós estamos mostrando imagens, algumas denúncias foram feitas lá também, mas em outros pontos da capital, os agentes estão também trabalhando, porque identificaram através de denúncias feitas por clientes que estavam praticando preços muito acima dos preços convencionais. Então, se você notou que no supermercado, no açougue, no armazém perto da sua casa estão praticando preços acima do normal, no posto de gasolina, denuncie, não perca tempo, ligue para a polícia, chame a polícia, porque você não pode apagar a conta de tudo isso que aconteceu no país nos últimos 10, 12 dias. Você não pode pagar a conta, portanto, denuncie. Eu brigo mesmo, eu não estou nem aí. Mas você trabalha na televisão, você não pode. Brigo mesmo, esculacho se tentar passar para trás. E se fizer com a minha mulher, aí é pior ainda, porque ela é perigosa, mesmo desarmada. 10 minutos de voadora sem botar o pé no chão. Agora falando sério, o Hemominas registra queda isso aí é uma notícia muito, muito triste. Registra queda nos bancos de sangue da capital e também da região metropolitana, e é hora de doar, gente.
Segundo a instituição, com a greve dos caminhoneiros, o número de doadores caiu, mas também a gente entende, né? Outras unidades estão enviando sangue para garantir o estoque aqui na capital. Acho que é até um momento de todos nós engajarmos nesse processo, a gente fazer campanha aqui com a Rádio Band News e tal, para fomentar e aumentar esse estoque, né, desses bancos de sangue aí. Cadê o Diogo Ramalho Peludinho? Põe ele na tela aí. A fila para cadastro esteve menor na última semana. Infelizmente, nem todos que estão nela são doadores. O estoque de sangue do Hemominas em BH e região metropolitana está tão baixo que a unidade teve que recorrer ao trabalho em rede para não comprometer as transfusões e transplantes. Trabalhando em toda a rede, a gente consegue remanejar estoques de uma unidade para outra unidade. Nós temos atualmente 21 unidades de coletas fixas e aí quase todas elas os estoques são regulares. E aí, aquelas unidades que não estão, a gente está trazendo o hemocomponente para que a gente tenha garantia da segurança transfusional para os pacientes. De acordo com o Hemominas, em épocas mais frias como outono e inverno, há uma redução no número de doações de sangue de até 50%. Nos últimos dias, a situação ficou ainda pior devido à greve dos caminhoneiros, o que dificultou a locomoção de doadores para chegarem até aqui ao Hemocentro. A Fundação Hemominas, ela capta sangue em todo o estado de Minas Gerais. E de acordo com as necessidades específicas, ela vai manejando esse estoque de um lugar para o outro. Com o tráfego diminuído nas rodovias e com a redução da oferta de combustível, acabou que a gente teve uma série de dificuldades, né? Teve um apoio do Estado, então, para que a gente conseguisse fazer essa logística de forma segura, para que não tivesse impacto para os pacientes. E a gente tem um problema focal exatamente na região metropolitana, em que, por causa das distâncias maiores, das dificuldades de abastecimento que estavam acontecendo, a gente acredita que houve uma redução maior e mais importante nesse sentido. Cada um tem sua motivação para ajudar alguém, mesmo que esse alguém seja um desconhecido. É o que Ana faz há algum tempo, mas ela começou por uma razão especial. Eu comecei na faculdade, eu devia ter por volta de uns 20 anos, e um incentivo foi porque um colega meu precisava de um transplante de pulmão. Aí a gente, convivendo com pessoas que passam por uma situação parecida, a gente começa a refletir que vale a pena ajudar o próximo. Eu já faz algum tempo que eu dou. Às vezes as pessoas precisam, algum conhecido, mas eu já doava esporadicamente. Hoje mesmo é porque tem uma senhora, amiga da minha esposa, que precisou e eu vim fazer a doação. Porque, igual você vê, tá vazio, o pessoal não vem doar. E não custa nada, não dói, não incomoda, é uma coisa rápida. E é preciso, né? O pessoal precisa. Sou doadora há anos e é o mínimo que eu posso fazer por alguém. Porque a gente sabe como que as pessoas precisam, né, nos hospitais, então não custa nada. E ter as condições mínimas, né, de saúde para poder vir. É verdade. Para ser doador não basta boa vontade e amor no coração. Afinal, estamos falando de saúde. É preciso preencher os requisitos básicos. A primeira questão para doação que eu sempre digo é ter boa vontade, é querer ajudar o próximo, saber da necessidade, da importância, porque só o doador pode estar nesse papel de salvar vidas, né? Então é ter boa saúde, né? Pesar mais de 50 quilos, não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, ter dormido bem na noite anterior e em situações especiais existe uma entrevista que vai orientar o doador se ele pode ou não doar sangue. O diretor do Hemominas cita quais os tipos sanguíneos que mais estão em falta nos bancos de Belo Horizonte e região metropolitana. Se você preenche os requisitos e seu tipo de sangue é um deles, procure o Hemocentro. Atualmente a gente está precisando de sangue O positivo e negativo, principalmente, né? E sangue A negativo. Então a gente convoca esses doadores para comparecer a uma das unidades, em Belo Horizonte ou em qualquer outra unidade da Fundação Hemominas, para fazer doação. Rapaz, o meu é A negativo, hein? O meu pode tirar até uns 10 litros que não vai fazer falta, não. Mas como é que eu não tenho como eu me deslocar até lá? Porque manhã, meus intervalos são muito curtos, entre rádio e TV, são muito curtos. Uma vez na Band News aqui, eu estava com a Luciana Viana lá no ar e a gente fez uma campanha, o Hemominas fez uma campanha em parceria com a Band News que teve um resultado fantástico. Aliás, foram campanhas em todos os estados do Brasil, mas aqui também teve uma movimentação muito grande. Eu sei que é difícil, mas será que nós vamos chegar a um ponto de ter, sei lá, carros itinerantes, né? Claro, vans ou caminhões, sei lá, preparados, né, todos aparelhados, fazendo esse processo de forma itinerante, facilitaria muito
a vida de quem quer doar, mas não tem tempo. Aliás, levanta para mim aí, ô Calian. É isso que eu ia perguntar agora. Então, se sábado está aberto, eu vou lá amanhã à tarde. Vou lá amanhã à tarde, vou doar e vou postar no meu Instagram lá para mostrar. Amanhã eu vou lá então. Não sei em qual que eu vou, mas se está funcionando sábado, eu vou lá amanhã. E vou falar, arranca 10 litros. É bom que eu emagreço. Pode arrancar uns 10 litros, pode encher um balde, não tem problema. Pode encher um galão. Agora, gente, sério, se nós conseguíssemos viabilizar isso, eu não sei se é tão fácil, né? Viabilizar isso, umas vans preparadas, rodando pela cidade, sabe? E me para num lugar e eu dou sangue aqui. Aí eu tô passando lá, paro e falo, arranca aí, 10 litros. E vai, 10 litros é brincando, né? Lógico. E aí tira. Eu acho que isso facilitaria demais e dificilmente nós teríamos falta de sangue se isso acontecesse. Porque às vezes as pessoas não vão por preguiça, às vezes não vão porque falta tempo mesmo. Mas agora, sabendo que funciona sábado, amanhã eu estou fazendo compromisso aqui. Amanhã estarei em um dos postos, em uma das hemominas aí, vou doar sangue. Vou e dou sangue, mas tudo que vocês quiserem. Olha aqui, hein? A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, eu tenho uma história muito triste para contar para vocês. Mas mesmo sendo triste, é importante que você veja no próximo bloco uma notícia que eu vou contar sobre o abandono de um bebê. É triste, mas é necessário que você veja. 3 minutinhos eu volto, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Brasil. Gente, hora oficial do Brasil, põe meu relógio na tela aí, 4h45, sexta-feira, final de semana chegando. Mas agora eu volto com uma notícia triste, uma história muito triste. Um bebê recém-nascido foi abandonado na manhã de hoje na porta de uma casa na cidade de Três Pontas, no sul do estado. Segundo a polícia militar, o bebê de sexo masculino estava enrolado em um cobertor, foi colocado dentro de uma bolsa e essa criança foi encaminhada para o Hospital São Francisco de Assis, naquela cidade, naturalmente, passa bem. A polícia e o Conselho Tutelar estão acompanhando o caso. Eu tenho, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, alguns parentes. Um falecido irmão da minha mãe morava lá, mas alguns parentes ainda moram em Vitória da Conquista. E uma das minhas tias é pediatra, chamada Norma Célia. Pode buscar, dar uma bugada aí que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Doutora Norma Célia. Lá atrás, década de 80, colocaram um bebê. Na época a coisa era diferente, né? Hoje existe todo um processo muito mais difícil para adotar e tal. E botaram um bebê lá na porta dela, ela adotou. Aí botaram mais um, ela adotou. E aí isso virou uma loucura. Tem 7 ou 8 adotados. Sério? 7 ou 8 adotados, uma coisa de louco. E uma família que vive feliz, ela, graças a Deus, tem uma condição muito boa, né? Ainda, eu não sei se exerce, há muito tempo que não falo com essa minha prima, mas elas são várias crianças adotadas e tal, que moram, uns foram para Salvador, outros foram para outros estados do Nordeste e tal, mas na época o processo, eu não sei se o negócio era mais tocado, eu acho até que nunca foi, mas hoje é muito criterioso, né, para se adotar e tal. Mas uma criança dessas aí, encontrada lá na cidade de Três Pontas, fácil para ser adotada. Você pode ter certeza que depois que a história ganha, não é? Os microfones, as câmeras e tal, aparece um monte de gente querendo adotar, mas o processo é um pouco criterioso e não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Tem que ser muito criterioso. Nesse ponto, a justiça, para mim, funciona muito bem. Um idoso de 67 anos de idade foi morto a facadas pelo cunhado na região do Barreiro. Olha só esse caso, preste atenção. O idoso supostamente agredia a esposa de 29 anos, ele tinha 67 e a esposa de 29. Só que quem vai explicar mais sobre esse assunto é o Marcelo Silveira, naturalmente que eu já estou por dentro, mas nós vamos bater bola aqui, eu e o Marcelo. Marcelo, quer dizer que o tiozão de 67, a namorada de 29.
Exatamente. Ele, segundo informações que você apurou, ele já agredia a moça há mais tempo. Isso já era uma coisa corriqueira, Marcelo? Isso, essas informações chegaram para a polícia de que esse idoso de 67 anos agredia frequentemente a companheira de 29 anos. Um certo dia, o cunhado, né, o irmão dessa moça de 29 anos, o Rafael Rodrigues dos Santos, de 32 anos, e esse certo dia foi ontem, né, lá na região do Barreiro, ele chegou na casa dela e começou a conversar com ela porque viu que ela estava cheia de hematomas pelo corpo. E ela já havia dito que ele batia nela. Então o Rafael diz para ela: por que você não se separa desse senhor? Por que você não larga dele? Esse senhor estava próximo dali e ouviu essa fala do irmão da moça. Então ele veio para agredir o Rafael e começou ali uma luta corporal. De acordo com a polícia, este idoso estava com uma faca, tentou esfaquear o Rafael, mas como o Rafael era bem mais jovem, tem 32 anos, e o idoso 67, nessa luta corporal, o mais jovem pegou a faca e acabou golpeando o idoso com 13 golpes de faca. O Rafael fugiu, ainda não se apresentou à polícia e o idoso morreu na hora, viu, Everton? Rapaz, hoje pela manhã eu estava ouvindo a Band News e nós recebemos essa informação através da Band News. Quer dizer que 67 anos, a menina com 29, cheia de hematomas pelo corpo, então. Exatamente. E o caso, e ele já vinha... Bom, se isso aconteceu agora, Marcelo, qual que é o grau de parentesco do cara que assassinou o tiozão? Cunhado. Cunhado. Irmão da moça de 29 anos. Tá. Nós temos alguma informação de que o cunhado apurou com a senhorita que ela já vinha sendo espancada há mais tempo? Não. Ou ele só foi lá matar porque viu as marcas? Exatamente. Na verdade, ele foi para lá para conversar com ela e quando chegou ele viu as marcas no corpo da irmã dele e aí falou para ela separar desse rapaz, né? Sim. A polícia também vai investigar se ela já tinha feito alguma denúncia, se ela fez algum exame de corpo de delito para saber se ela vinha apanhando há mais tempo. Rapaz, mas um homem de 67 anos... O histórico dele também não é bom, né? Não sei se você chegou a analisar isso também. Não, conta pra gente qual é que é o histórico, o pedigree da criança. Vai lá aí. Esse senhor de 67 anos já teve passagem por homicídio, por porte ilegal de arma e por lesão corporal. O que é isso, rapaz? Tudo leva a crer que ele já agrediu Mas a moça, era um ancião perigoso, então? É verdade. Era um ancião perigoso. E além de tudo isso, com essas passagens todas, ainda agredia uma moça de 29 anos. Exatamente, com quem convivia. Que história bizarra é essa, hein? Ele que chegou história a trabalhar bizarra. há 38 anos como segurança lá no Jardim Zoológico de Belo Horizonte e teve todo esse histórico aí Que coisa absurda, rapaz. E eu vou dizer pra você uma coisa, hein? Veja só. Ele praticou esses crimes aí, estava solto e continuava praticando outro crime ou outros crimes contra a sua namorada. Exatamente. Que história bizarra, hein? Tirado de circulação. Não da maneira correta, mas foi retirado de circulação. Marcelo, muito obrigado. Bom final de semana para você. Até a próxima, Everton. Valeu, até a próxima. Olha só, a Polícia Militar recuperou um carro roubado nesta manhã no bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. Você vai acompanhar as fotos do trabalho bem realizado pela Polícia Militar. Aliás, não são fotos, não, são vídeos, desculpa. Os militares informaram que assim que a ocorrência foi destacada, registrada, os militares montaram cercos em possíveis rotas de fuga do assaltante. E olha a imagem mostrando o momento em que ele foi detido, apreendido. Aliás, com ele foi apreendida uma réplica de um revólver também. Então o carro está aí, ó. Na imagem fez a curva, bateu no momento em que as viaturas da polícia chegaram. Ele foi detido, preso, encaminhado naturalmente para o delegado de plantão e num trabalho excepcional da polícia, hein? Um trabalho excepcional. Olha quando ele fez a curva já escapando, ou pelo menos tentando escapar da polícia. E o vagabundo, além de roubar o carro, poderia ter causado uma tragédia ainda maior quando ele fez essa curva à esquerda e um carro esperava para entrar no cruzamento. E se esse carro tem criança, não é? Olha aí, ó. Olha o que ele fez, ó. Não tinha como virar, não tinha como parar, a polícia estava no encalço. Né? E ele quase causa uma tragédia. Chegou a bater e bater forte contra o carro que tentava atravessar no cruzamento.
né? Então veja você, mais um trabalho excepcional da polícia. Aliás, falando em trabalho da polícia, eu quero também aproveitar aqui para parabenizar o trabalho da nossa Polícia Militar durante todo esse período de greve dos caminhoneiros. Um trabalho de prevenção. Eu não posso me basear aqui do fato daquela imagem de ontem ter mostrado que um dos policiais estava multando quem estava parado com pane seca ou para abastecer. Não posso me basear naquele policial para destacar que a corporação toda se equivocou. Não, foi um trabalho impecável durante esse período de greve aí da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, parabéns à melhor polícia do Brasil. Uma pesquisa apontou que o excesso de colesterol no sistema nervoso pode ajudar no desenvolvimento do Alzheimer. Segundo especialistas, as alterações do sistema nervoso começam bem antes da doença se manifestar. Por isso, é sempre importante evitar fatores de risco à saúde. Preste atenção agora no Brasil, gente. Há 5 anos, seu José Vicente teve diagnóstico de Alzheimer. Os problemas de memória começaram quando o aposentado de 82 anos se perdia na hora de voltar para casa. A mulher dele conta que durante os exames, os médicos também descobriram que seu Vicente estava com colesterol alto. Ele está tomando remédio, faz a dieta dele, não pode comer as coisas gordas, tem que dar mais a verdura, né? Os pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriram que o excesso de colesterol no sistema nervoso funciona como uma espécie de gatilho na formação e no aumento de placas de proteínas responsáveis pela doença de Alzheimer. O colesterol ruim, o LDL, contribui para que as placas, chamadas beta-amiloides, fiquem juntas do lado de fora dos neurônios, causando a inflamação e a perda de comunicação entre eles. Quanto mais alto o nível deste colesterol alto, maior é esse efeito. Então tem uma relação de dose-efeito também. A pesquisa é importante porque, à medida que a população envelhece, aumentam os casos de Alzheimer. A doença, que atinge 3% dos idosos acima de 85 anos, ainda não tem cura. Ela é causada pela morte progressiva das células do cérebro, que leva à perda de memória. Essa especialista conta que as alterações no sistema nervoso começam muitos anos antes do Alzheimer se manifestar clinicamente e que é importante evitar os fatores de risco. É fundamental, né? A prática de atividade física, alimentação saudável, controle dos fatores de risco, como diabetes, a hipertensão, o colesterol alto. Com essa pesquisa, parece que o colesterol alto pode ter um papel mais importante ainda na doença de Alzheimer, no mecanismo da doença. Dá o remédio de pressão aí, pelo amor de Deus. Dá o remédio de pressão e, é importante destacar que você precisa ter equilíbrio. Tudo na vida. Aí você vai dizer assim, o Everton falando isso. Cara, eu tenho melhorado consideravelmente. Eu abusei demais da minha saúde, comendo feito um maluco, ansioso que é o capeta, ansioso. Se a minha mulher mandar uma mensagem no meu WhatsApp agora, falar, preciso falar com você, acabou meu dia. Não consigo trabalhar, não consigo dirigir, não consigo pensar. E se a minha chefe aqui fala, vem mais cedo um pouquinho do seu almoço, que eu preciso falar com você, eu já venho louco no trânsito. Nossa Senhora, é uma ansiedade só. Então é o seguinte, você precisa, eu já fui assim, hoje não sou mais. Você precisa tranquilizar, tudo no equilíbrio. Eu gosto de comer minha carninha, mas gosto mesmo de comer uma carninha, mas hoje bem menos do que eu comia. Eu tomava refrigerante, eu mamava uma garrafa de 2 litros, feito um cavalo. Se é que cavalo mama refrigerante. Hoje eu dei uma segurada. Eu via um espeto desse aí, eu chegava a chorar, gente. Eu chorava, eu quero. Hoje não, hoje eu estou no equilíbrio. Agora é só fazer, tirar a barriga, que eu vou ficar um gatão. Então é o seguinte, deixa eu anunciar aqui os nomes dos ganhadores da promoção de hoje. Os 4 ganhadores que vão levar um par de ingressos, cada um, para assistir o Jogo do América nesse final de semana contra o Atlético Paranaense. O Samuel, de final de telefone 8908. O Hamilton, final de telefone 3019. A Jennifer, final de telefone 8029. E a Gabriele, final de telefone 1827. Todo mundo direto para o Horto para assistir América e Atlético Paranaense. É a bola que rola pelo Campeonato Brasileiro. E vem aí José Luiz Dateno, melhor do Brasil, comandando o Brasil, gente. É para todo o país, é de Oiapoque ao Chuí. Fique ligado, um abraço, tchau pessoal, bom final de semana.